Louvado seja o nome do Senhor. Querido, nesta noite eu vos salvo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Se você está feliz, dê um prato de glória a Deus, ao Senhor, porque só Ele é digno de honra, de glória e de adoração. O homem que não merece nada, mas a Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Querido, nós somos agradecidos ao Senhor pelo privilégio, pela oportunidade a qual o Senhor tem nos dado, tem nos agraciado de nós estarmos nessa noite junto com os irmãos, a nos alegrarmos e a estar assumindo a sua santa tribuna. Louvamos a Deus pela vida do servo, do nosso querido pastor Carlos. Que Deus abençoe, meu pastor, poderosamente, que está nos dando esse privilégio de estarmos falando do amor de Deus neste culto tão importante, que é o culto de Santa Ceia, a primeira do ano de 2023. Deus em Cristo abençoe a vida da nossa bispa Marlene. Glória a Deus, é um privilégio estarmos falando do amor de Deus adiante desta mulher, a qual foi um canal de bênção na nossa vida. Outrora, quando nós estávamos perdidos no mundo, como diz a palavra do Senhor, nós estávamos buscando só as coisas mundanas e se esquecendo daquelas coisas a qual o Senhor tinha na nossa vida. E certa feita nós recebemos um convite ali no estado de Pernambuco, na cidade do Cabo de Santo Agostinho, e estava ministrando naquela noite a bispa Marleide para a glória do Senhor, num bairro cujo nome é o bairro de São Francisco. E antes que ela terminar a ministração, o meu coração já palpitava, já saltava, e eu não esperei nem ela terminar aquela mensagem. Eu já peguei na mão da minha esposa quis frear, eu disse: calma, deixa ela fazer o convite. Eu digo: eu quero ir agora, porque o meu coração está ardendo e eu não vou deixar para o final, porque quando o Senhor chama, não precisa deixar o pregador fazer a menção e chamar o apelo, não. Quando o Senhor lhe quer na posição, na presença dele, você que tem que ir à fonte. Não é que a fonte que tem que chegar até você, é você que tem que buscar a água. Se eu estou com sede, eu vou buscar a água na fonte, e a fonte é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E eu louvo a Deus pela vida dela. Com 3 meses de crente, ela tinha um trabalho ali numa cidade com o nome de Pirabamas, e ela vai e diz: olha, ela vai dar apenas um irmão que sentava lá atrás. Olha, o irmão Miele vai estar ministrando na quarta-feira lá naquele culto doméstico. E eu não me acovardei, mesmo na minha timidez. Eu disse: amém. Eu fui lá e o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar, e por isso nós estamos aqui, porque Deus sempre colocou pessoas para somar ao nosso ministério. Amém, queridos? Sem mais delongas, que as horas são avançadas, que ainda temos ainda a ministração da Santa Ceia, e nós queremos ser bem breve. Nós queremos falar aquilo ao qual o Senhor tem colocado ao nosso coração. O Senhor já confirmou esta palavra através dos louvores entoados pelos seus servos. Queridos, por favor, por bondade, abra sua Bíblia, o seu exemplar, no livro das Revelações. Aleluia. A saber, Apocalipse. Localize aí o último capítulo para a nossa breve meditação. Deus abençoe todo o corpo ministerial da DPC São Bênção de Deus na nossa vida. Que vigília maravilhosa. Os irmãos estão todos de parabéns. Os homens pelas mobilizações ali nas coisas, nos utensílios, a nos ajudando ali em tudo. As varoas por estar ali fazendo as comidas, estar ornamentando, e aos irmãos que foram adorar a Deus, e também aqueles que não puderam. Deus em Cristo também abençoe a vida de todos. Amém, queridos? Você encontrou Apocalipse capítulo 22, apenas o versículo de número 12. Diga amém. Escrito está na palavra do Senhor: e eis que cedo venho. Aleluia. E eis que cedo venho,
presente glorificando o nome do Senhor. Não espere mais muito tempo não, viu, meus queridos? Não espere mais um ano, não espere mais um mês, porque como já foi falado nesta noite, talvez antes do término deste trabalho, antes do término dessa santa ceia, antes mesmo de nós pegarmos o cálice, pegarmos o pão e levarmos para a nossa boca, pode ser que isso não aconteça. Sabe por quê? Porque a qualquer momento, assim como foi falado, foi louvado pela boca do servo do Senhor, aquele céu ele pode se abrir e você pode ficar espantado. O que está acontecendo no céu? O céu está mudando, o céu está se abrindo. Aí as pessoas não entendem, o jornal também não vão entender, mas simplesmente eles vão ter que noticiar e eles vão ter que falar que há o arrebatamento da igreja. Aleluia. Queridos, apenas a partir do versículo qual nós mencionamos, qual está inserido no livro do Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 12, é uma palavra a qual o apóstolo São Paulo, na primeira epístola a Timóteo, ele vai falar que nos últimos dias haveria dias difíceis, dias trabalhosos, e nós estamos vivenciando, estamos inseridos nesse contexto, a qual os dias verdadeiramente está por se cumprir, pois a Bíblia ela diz que não vai se passar um assento nem um tio sem que a sua palavra se cumpra. Então nós entendemos que esses dias cada vez mais está se aproximando. Mais um ano que nós passamos, mais um ano que nós estamos na presença do Senhor. Isso é louvável, isso é agradável a Deus. Mas eu quero lhe dizer também que cada minuto, cada mês, cada ano que se passa, mais se aproxima a vinda do Senhor. E Ele está por vir, porque Ele deixou nas suas sagradas escrituras dizendo que Ele viria buscar uma igreja, uma noiva remida, lavada pelo sangue do Cordeiro. E nós entendemos que a sua primeira profecia acerca desse acontecimento vai estar registrado no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, no versículo por número 15, porque assim que o Senhor ele vai falar ao seu servo Paulo, que por o pecado entrar no mundo pelo homem, Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo São Paulo vai falar isso, que pelo homem entrou o pecado no mundo, e nós sabemos que através desse pecado, o Senhor vai dar uma revelação àqueles que estarem firmados na
mistério. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados. Paulo está falando acerca do acontecimento. Paulo está narrando acerca desse acontecimento que o profeta Isaías ele vai mencionar no capítulo de número 9, no versículo de número 6. Antes de Jesus Cristo nascer, ele já vai começar a falar: eis que um menino vos nasceu e um filho se vos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aí o profeta Miqueias vai dizer: olha, eu vou dizer mais para você, eu vou dizer a cidade, o local onde ele vai nascer. E diz o profeta: eis que tu, Nazaré Eufrates, assim como é pequeno entre milhares, você vai dar um que vai ser rei sobre Israel. Aí o profeta Isaías, no capítulo do número 7, ele vai falar no verso 14 acerca do nascimento de Jesus. Como é que vai acontecer isso, evangelista? Ele vai falar acerca de uma virgem, e o Senhor vai ser gerado através do ventre de uma virgem, que está escrito no livro do profeta Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26, e vai dizer agora a palavra do Senhor, que estava Gabriel sentado à destra do Senhor, e o Senhor vai dar uma ordem a esse anjo, e vai dizer: olha, agora você vai até uma pequena cidade da Galileia chamada de Nazaré, e lá você vai encontrar uma virgem despoja, cuja é comprometida com o varão, o seu nome José, e através do meu Espírito Santo eu vou gerar no seu ventre um que vai nascer, que vai reinar, que vai governar, que vai pisar na cabeça do diabo. E o nome dele, como é que é, evangelista? O nome dele começa com a letra J, S, Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero dizer para você que o maior acontecimento na face da terra não foi a NASA pegar meu presbítero Iranilson, pegar um míssil, pegar ali um foguete, colocar o homem dentro, botar o homem para fazer o homem pisar na lua. E o maior acontecimento da face da terra não foi o homem pegar uma pequena embarcação e atravessar todo o Oceano Atlântico. O maior acontecimento da face da terra foi quando estava agora, esta mulher agora que estava grávida, através do Espírito Santo do Senhor, e após 9 meses de gestação, vai dizer a Bíblia que os pastores agora estavam pastoreando, e eles agora vão ver agora o céu agora vai começar a tremer, vai dar agora trovões, vai dar agora terremotos, e agora eles vão ver agora e vão contemplar, e vão perguntar, vão ver agora os anjos voando para um lado e para o outro, eles vão ficar atônitos, atordoados, e querendo saber o que está acontecendo. Aí os anjos vão dizer: foi ele, foi o maior acontecimento da face da terra, o maior acontecimento com a humanidade já contempou. E o que foi que aconteceu? Ele nasceu! Ele nasceu, ele nasceu, mas entenda, Jesus Cristo não nasceu para viver. Evangelista, por que você está dizendo isso? Porque depois de Jesus Cristo nascer, após 33 anos da sua existência, olha onde ele estava, lá no madeiro, por mim e por você, para poder nesse dia 8 do mês 1 de 2023, neste culto de Santa Ceia, na Assembleia de Deus Poder e Chama, eu tenho livre arbítrio, você também, de abrir a boca e adorar o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Ele foi e subiu ao madeiro e pagou a minha dívida e a tua dívida, e lá ele falou:
As mãos se levantam para quê? Para dizer que Ele é Rei, para dizer que Ele é o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para que a igreja, para dizer que Ele é Rei, para dizer que Ele é o Senhor, para dizer que Ele é Rei, para dizer que Ele é o Senhor. Seu reino é sempre eterno, cuidado e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a sua igreja te adora, a sua igreja te adora. Seu reino é sempre eterno, cuidado e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Ele é Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és Deus, para dizer que Tu és o Senhor. Mas Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oh, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Queridos, foi anunciado pela nossa secretária que tem alguns irmãos distanciados da presença de Deus, tirando umas férias. E nós sabemos e entendemos que um trabalhador, quando ele sai de férias, chega um momento que as suas férias acabam. Queridos, e nesta noite, se você entendeu a mensagem e sabe que o Espírito Santo bradou fortemente em seu coração, e você entendeu que os dias são maus, os dias são difíceis, nós queremos chamar você aqui à frente, que nós queremos apresentar a sua vida a Deus, que a partir desse momento
aceitado a Jesus nessa noite, antes de o pastor estar passando a ministrar a Santa Ceia do Senhor, venha aqui na frente que nós queremos orar pela sua vida. Amém, queridos? Queridos, rapidamente, eu quero pedir aos amados irmãos que orem pela vida do evangelista Miele, a minha esposa está aqui, a irmã Lili, Marcela, aquela jovem abençoada ali por Deus, nossa filha Catherine e toda a minha família. Amanhã, 4 horas da manhã, estamos viajando ali para o Maranhão. Vamos rever nossos familiares. Minha mãe, faz um ano já que não vejo, um pouco debilitada. Então, nós sempre aproveitamos as oportunidades. Saímos de férias ali do trabalho, e elas também estão de férias da escola, e nós vamos unir o útil ao agradável e vamos fazer essa força-tarefa. Mas aí o inimigo, ele é astuto. Já hoje recebi uma notícia não muito agradável. Meu avô, de 82 anos, mora numa cidade longe da capital. Ele caiu, já bem velho já, foi levado às pressas para o hospital. Ele talvez está tendo de ser transferido da cidade pequena lá do Lago do Rodrigues para a capital São Luís. Eu peço que os irmãos orem pela vida dele, Geraldo, coloque sobre os seus joelhos, esta família França, coloque o meu avô, minha mãe também, um pouco debilitada, e com o labirintite, sofre bastante, tem dia que está bem, tem dia que não está, mas Deus te dá força e te dá vitória. E que vocês orem pela nossa vida, pela nossa família, amém, queridos? Deus em Cristo nos abençoe. Nós queremos ler o texto da Sagrada Escritura, como sempre, o texto que é apropriado para esse trabalho. Deus abençoe o evangelista Miele. Se tiver alguém aí que está afastado do caminho de Jesus, é tempo de você voltar para a casa de Deus mais uma vez, retornar à casa do Pai, assumir sua posição, o seu lugar, de onde você nunca deveria ter estado. Por algum motivo ou outro, você desanimou, você se entristeceu, porque alguma coisa aconteceu. Mas é tempo de renovar, é tempo de dar a volta por cima dessa situação e erguer sua cabeça de novo, porque Jesus te ama e o seu lugar ninguém, mas ninguém ocupou o seu lugar. Está esperando por você. Então volte para o seu lugar de origem, volte para o seu lugar, que é a casa de Deus. Então fique à vontade. Eu sei que é difícil nessa hora, a gente fica preso a muitas coisas, tem muita coisa na mente, a carne às vezes fala mais alto, mas chegou a hora de você vencer essa carne e dizer: eu vou me entregar para o Senhor. Alguém pode dizer: pastor, eu tenho medo de ser crente hoje e amanhã cair no mundo de novo. Está com medo disso? Pastor, eu tenho medo de ser crente e do que as pessoas vão dizer, porque eu já fui, já saí, já voltei, já saí, já fui de novo, caí de novo, e eu tenho vergonha de voltar e alguém dizer: ah, você é acostumado. Às vezes a gente deixa de ser feliz por causa que nós pensamos o que as pessoas vão dizer da gente. Mas chegou a hora que você pensa em você, esquecendo o que as pessoas vão dizer de você. Os que as pessoas falam que você não importa, o que importa é o que ele pensa de você. Levante sua cabeça e venha aqui em nome de Jesus, porque Jesus te ama de novo. Ele quer te levantar do lugar de onde o diabo quis te
colocar lá dentro, volta, porque hoje é o teu caminho, é a tua hora, é o teu momento. Levante-se e venha à casa de Deus. Venha, meu filho, porque Jesus te ama. Seja forte. Jesus estará aí com você. Tome força aí. Levante sua cabeça, porque é tempo de voltar. É tempo de voltar e de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Se você quiser, eu vou sair com você dessa cidade imundada. É tempo de voltar. Diga para ele, irmão, diga para alguém que está ao seu lado. É tempo de voltar e de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Hoje eu quero sair com você dessa igreja de mão dadas. É tempo de voltar. Às vezes a gente precisa, não é do levanta e ora. Às vezes a gente precisa de uma mão para levantar a gente. E Deus quer que você volte para a casa dele. Está aqui para terminar o trabalho. Decida-se. Faça sua nova aliança com Jesus. Porque a igreja ainda te espera. Jesus ainda te espera. Jesus insiste na sua vida. Porque você é importante. E quantos livramentos Deus tem te dado. E Deus está dizendo, é livramento sobre livramento e mais livramento. Mas tem um momento que Deus pode tirar suas mãos. Então aprenda isso. Não é maldição. É o que Deus está mandando dizer. E não despreze a oportunidade de Deus. Os obreiros, pode vir aqui à frente para lavar as mãos. Aleluia. Está voltando. Você não está voltando. Está renovando as coisas. Fica bem do lado dele aí. É daquele jeito, missionário. Às vezes não precisa a gente pregar. Às vezes a gente está pregando, mas o missionário verdadeiro está aí sentado. E é o missionário que tem que dizer, vão lá. E pegar na mão e levantar. Porque quando Pedro disse para aquele homem, levanta e anda, ele não levantou e não andou. A Bíblia diz que Pedro estendeu as mãos para ele e colocou ele de pé. E nós levantando as mãos, erguendo as mãos, puxando ele, que ele vai conseguir levantar. Vamos orar por ele agora. É tempo de voltar e de se arrepender. Deixa Jesus quebrar tuas amizades. Eita, tem amizade que não vai prosseguir com você, porque vai te levar para a cova. Mas é noite de você dizer: hoje a minha melhor amizade é com Jesus de Nazaré. Aleluia. Pode nossa mão de alegria. Já quer. É você dá. Amém. Vamos orar por ele, irmão? Rapidinho. Vamos orar por eles. Pela família. E pelo nosso irmão. É tempo de reatar a amizade. Em nome de Jesus. Aqui está, Senhor, as vidas diante do teu altar. Entregando-se, Senhor, voltando de novo para o lugar de onde eles
que vencedores. Então eu quero, Pai, nessa hora apresentar meus filhos, teu servo que reata, que anda,